Olá, sou Fátima Moreno e estou aqui para apresentar o programa Comemore. Hoje falaremos sobre cerimonial e teremos muitas opções e dicas o porquê contratar um belo cerimonial. Porque às vezes a gente deixa esse serviço sempre para depois, mas deveria ser o primeiro a ser contratado. O programa Comemore trará sempre opções, soluções e tendências para você, tanto para uma grande festa como para um churrasquinho lá em casa. Sempre você terá uma dica aqui da Fátima que ajudará você no seu dia a dia. Hoje estamos aqui na Fazenda Santa Gertrudes e quem falará sobre cerimonial para a gente é a Larissa Andriozzi. Ela trabalha em Rio Claro e região há mais de 10 anos, né, Larissa? Isso mesmo, Fátima. Larissa, você poderia falar um pouquinho para a gente, explicar qual a diferença entre o cerimonial e a assessoria? Porque tem muita gente que ainda confunde as coisas. Bom, eu vou começar pela assessoria, que é um serviço, uma prestação de serviço mais ampla, que abrange muito mais coisas do que, evidentemente, o cerimonial. A assessoria, ela é responsável pela administração, pelo planejamento e pela organização de um evento. Então, a assessora de eventos, pode ser de um casamento, por exemplo, ela vai auxiliar, assessorar os noivos a formatar e administrar aquele formato que deu para sua festa. Então, qual a vantagem de se ter uma assessoria numa contratação para o evento? O assessor, ele vai otimizar muitas vezes os custos e o tempo do seu cliente. Hoje em dia as pessoas não têm tempo, muitas trabalham, as mulheres também trabalham no dia de hoje. Então a assessora, ela vai otimizar o tempo nesse sentido. Ela vai buscar os melhores fornecedores de acordo com o perfil que o cliente espera e que seja viável financeiramente para o seu cliente. E aí ela vai dar um formato, uma composição para aquilo tudo. Por que é importante a administração disso? Porque, de repente, o cliente tem 30 mil reais para financiar o seu evento, mas você contrata um buffet e um decorador e aí esse dinheiro já foi. Então, a assessora, ela trabalha com uma planilha e partindo dessa planilha, ela consegue viabilizar todos os serviços necessários para o evento acontecer dentro do valor que o cliente espera gastar. E dentro, quando uma pessoa faz, a cerimonialista já faz a assessoria, ela automaticamente está fazendo o cerimonial. Sim, sim. O cerimonial, na verdade, a palavrinha cerimonial, o que significa? É uma sequência de acontecimentos. Então é todo aquele roteirinho, aquele cronograma que vai acontecer efetivamente no dia do evento, na execução do evento. Isso é que é o significado da palavrinha cerimonial. O cerimonial do dia, Larissa, que as pessoas chegam lá no meu escritório, provavelmente chegam até você Sim. E falam, eu quero o cerimonial do dia, eu quero lá só pro dia. Você poderia explicar sobre esse serviço, que é uma coisa que não existe, não tem como a gente fazer só o dia. Porque Sim, só o dia são as nossas meninas, as recepcionistas que vão lá no dia. Exatamente, Fátima. Na verdade, o mercado criou essa denominação de cerimonial do dia. Mas ele não existe, né? O dia, na verdade, o serviço do dia é um serviço de recepção. Então, o que o mercado chama de cerimonial do dia, o que as pessoas procuram muito a gente para prestar esse tipo de serviço, não é só o dia. É uma prestação de serviço desde
confirmação, que começa lá com a confirmação de presença do evento, então que pode ser feito de duas formas, uma forma passiva, que é o quê? Nós, prestadores de serviço, aguardamos os convidados entrar em contato com aquele telefone ou um e-mail comercial da empresa para confirmar a presença naquele evento que ele foi convidado. E a segunda forma é a formativa, que é o quê? O convidado vai receber uma ligação da nossa empresa confirmando a presença. Por que precisa dessas duas formas? Porque muitas vezes essa confirmação de presença, na verdade, é da cultura do americano, do europeu, né? E nós brasileiros importamos para nós. Então a gente não está ainda 100% habituado com ela. Então a forma ativa, a gente ainda tem uma grande percentagem de pessoas que são convidadas para ir num evento, mas que acabam não confirmando a presença, ou porque esquecem, ou porque não observam aquilo que está no rodapé do seu convite, ou porque acham que só o fato de ela saber que ela não vai estar presente no evento, ela não tem que confirmar. Quando na verdade uma forma bem polida é você ligar para o contato que está no convite e falar muito obrigado, né, pelo convite, agradecer o convite e dizer que você não vai poder, porque só assim a confirmação de presenças vai ter uma precisão. Isso de quantas pessoas estarão no evento. Exatamente. E por que isso é muito importante, essa confirmação? O que facilita lá para os noivos? Para os noivos, facilita em alguns pontos. O primeiro que eu vejo é otimizar o custo para os noivos do casamento, de uma forma geral, né, no montante total. Por quê? Porque você consegue fechar com alguns prestadores de serviços lá no início do planejamento um número menor e tendo a confirmação no final, lá muito próximo do evento, você consegue ainda contatar os fornecedores, podendo aumentar esse número que você fechou num contrato inicial. Outro ponto positivo dessa confirmação de presenças, que eu acredito, é que nós, assessores, já temos nessa confirmação um número bem preciso de convidados que vão estar na festa, e isso permite que a gente tenha uma acomodação para esses convidados, uma alimentação ideal para o número de convidados que vão estar presentes na festa, né? Até na decoração isso influencia, porque é através do número de convidados que você determina o número de mesas que você vai precisar para o casamento e consequentemente você vai determinar o número de arranjos da mesa, que influencia no orçamento do decorador, por exemplo. Os clientes vão até o escritório e eles falam sobre o cerimonial do dia e assessoria. Geralmente eles pedem o cerimonial do dia pelo custo. O que você poderia falar para a gente sobre esse custo de assessoria e cerimonial? Entendi. Bom, no meu entendimento, ele é quase que irrisório. Por quê? Porque como nós, prestando o serviço de assessoria, nós conseguimos otimizar alguns custos para o cliente, de que maneira? Nós, prestadores de serviço, temos um contato praticamente todo dia com os fornecedores. Então a gente sabe onde é que a gente consegue tirar um pouquinho de cada fornecedor. Um casal, por exemplo, ele vai casar uma vez só, então ele vai fazer um evento na vida dele. E ele não tem esse contato direto, né, do dia a dia com o fornecedor. Então ele não tem um poder de negociação tão grande quanto o nosso, do assessor. Tá? Então por que é quase que irrisória a diferença entre contratar um cerimonial e um serviço de assessoria? Porque nós, prestando o serviço de assessoria, como a gente tem esse contato e a gente consegue diminuir algumas vezes o valor do fornecedor,
quase que acaba pagando o serviço de cerimonial, essa diferença que é cobrado por cada uma da prestação de serviços. Porque às vezes você acha e é ilusório você achar que o dia você está ganhando mais do que se você contratar a empresa, né, o cerimonial para fazer toda a assessoria. E também tem a questão, Fátima, quando o cliente acha muitas vezes que ele está economizando, quando chega lá no dia do casamento, como ele não tem conhecimento dos detalhes que precisa para o casamento, muitas vezes ele acaba contratando uma coisa, mas no dia, esse contrato que ele fez desse serviço, muitas vezes não dá certo para o que ele estava pensando em executar. Então, o que a assessora tem que fazer? Trocar muitas vezes o serviço de última hora. E essa troca gera um custo para o cliente. E esse custo acaba que saindo lá o mais caro. O que ele economizou, ele acaba gastando ali no dia. Isso. E agora, eu quero fazer uma pergunta para a Larissa, que é uma coisa que a gente sempre está pensando, sobre sempre profissionalizar as pessoas que trabalham em festas, porque todo mundo acha, eu faço a luz, eu sou DJ, eu sou fotógrafo. Então, como é isso, Larissa, em termos de cerimoniais? Porque tem os profissionais e tem muitas pessoas que se aventuram falando que é cerimonialista. Sim, Fátima, é verdade. Bom, os profissionais, primeiro, a própria palavra diz, né? Então, o que eu acho que é um profissional? Alguém que trabalhe com profissionalismo, que tenha ética, né? Que saiba direitinho o que está fazendo, né? O aventureiro, geralmente, no caso da questão do cerimonial, é aquela pessoa, geralmente são mulheres, né? Que trabalham nesse meio, nesse segmento, e é aquela dona de casa com um tempo ocioso, que achou que era fácil, porque por ser prestação de serviço, achou que não tinha que ter uma estrutura física montada para isso e acabou se aventurando de uma forma que era em ajudar no orçamento de casa, na renda familiar. Ela acha que é uma maneira de acrescer na renda familiar fazendo esse serviço. E geralmente não dura muito. Não só no segmento de cerimonial, mas todos os segmentos que envolvem eventos. Fotógrafo, decorador, buffet, muitas vezes tem o aventureiro também, né? Apesar do risco ser muito grande ainda, eu acredito. E eles não duram muito no mercado, é bem passageiro. Dura uns meses e depois some, desaparece. Por quê? Porque a pessoa não tinha o dom, viu que não era aquilo mesmo que ela sabia fazer, né? Porque primeiro eu acredito que tem que ter dom, tem que ter conhecimento, né? Eu acho que é o fundamental, o conhecimento. E a pessoa não, eu acho que ela vai mais fazer o serviço pensando do lado financeiro e não em outra coisa além disso. Não profissional, exatamente. Né? Larissa, fala um pouquinho agora pro pessoal lá de casa, como que faz para identificar um profissional da área? Bom, eu acredito, primeiramente, você tem que verificar se o profissional tem uma estrutura física montada para atender o cliente. Muita gente atende o cliente em casa, usa o telefone de casa, né, o telefone pessoal. A forma como a pessoa atende o telefone já é um identificador de ser um profissional ou não, né? Não com um alô somente, né? Então você já consegue identificar. E numa primeira reunião, quando o cliente vai para conhecer o profissional, ali eu acho que é o principal ponto que ele consegue identificar se aquela pessoa é realmente um profissional ou se ela está aventurando naquilo. Então, através dessa primeira conversa, o cliente consegue perceber, ter a percepção se aquela pessoa que está na frente dele, do outro lado da mesa, né,
tem conhecimento sobre o que está falando, né? Sobre o serviço que vai prestar para ele. A forma como a pessoa fala também, eu acredito que é muito válida, né? A apresentação hoje em dia não, a apresentação é tudo, né? É o cartão inicial, a carteira de visitas dela. Outro ponto também é o fato, corresponde ao horário. O horário que o cerimonialista está disponível para o cliente. Como que você consegue identificar se ele é profissional ou não? Então, o cerimonialista que é profissional, que só faz isso, tem isso como sua profissão, ele está disponível em horário comercial, que é o horário que tudo acontece, né, Fátima? Isso. Diferente do que alguns clientes pensam, nós temos que estar disponível de madrugada, à noite. Sim, depende da necessidade do cliente, só que não é o horário que nós conseguimos contatos com os fornecedores, por exemplo, para tomar algumas decisões. Então, o mais importante é que nós tenhamos o maior contato com o cliente durante o horário comercial, que é quando o nosso fornecedor também está disponível para nós. Isso é diferente daquela pessoa aventureira que trabalha com isso como bico. Então ela tem uma profissão principal e depois do seu horário comercial, onde ela está trabalhando no lugar que ela é efetiva, ela passa a ser cerimonialista, né? Então aí depois desse horário comercial é que ela é a cerimonialista somente, à noite, de final de semana, quando não está em evento, e não é essa a ideia principal. É porque nós devemos ter esse tempo no horário comercial, porque os fornecedores, você quer entrar em contato com o buffet, você não consegue falar depois das 6. Exatamente. Então se você contrata alguém que trabalha no mesmo horário que você e não vai poder fazer essa ligação, esse contato, não adianta nada, né? Porque o objetivo é o noivo te contratar para você resolver o problema dele com relação ao horário, e aí você não vai conseguir também resolver, porque você também vai estar trabalhando. Larissa, agradeço a sua presença aqui no nosso programa e vou chamar você mais vezes para tirar as dúvidas do pessoal lá de casa e esclarecer esse mundo de festa e comemorações. Até mais! Eu aqui fiquei feliz pelo convite, Fátima, e eu estou à disposição no que eu puder ajudá-la. Obrigada!